mas tudo o que está ligado a ele, quer seja ligado ao curso da natureza, como as árvores, ervas, a água, ou pela mão do homem, como edificações. Quer dizer, inclui todo o conjunto. Uma coisa é uma terra no deserto, 1 hectare ou 2 hectares no deserto, outra coisa é 1 hectare na cidade de Luanda, que tem valores completamente diferentes. A terra aqui já incorpora outro valor. A terra já incorpora várias componentes. Então, são situações completamente diferentes. Então temos o que é a sustentabilidade. A gestão sustentável de terras, quer dizer, a utilização das terras de forma sustentável, de forma que não prejudique a sua capacidade de produção, a sua capacidade de produzir serviços para o homem, para a humanidade. Quando nós fazemos, fazesse isso clique por clique, voltar atrás, tirar aquelas isso, tira aquelas, não. Quando nós fazemos o planeamento, fazemos a organização das coisas, convém sistematizar. Convém arranjar uma unidade a partir da qual nós fazemos, digamos, a sistematização dos processos e depois expandir para as outras unidades. Não é para perder-nos porque a natureza é grande. E convém termos unidades de base sobre as quais nós procedemos a nossa focalização, o nosso estudo, o nosso planeamento. Quando se fala em terras, falamos em recursos naturais, falamos principalmente como unidade de referência a bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica, temos aí, digamos, o que é um exemplo de uma bacia hidrográfica, que é aquela área que está delimitada, aquela área que passa pelas linhas de separação das águas, que delimita aquela proporção da linha de água principal, os seus afluentes e as terras que ali são confinadas, e depois todos os recursos que aí se encontram, floresta, rochas e até a vida animal. E é aí onde ocorrem, digamos, os serviços do ecossistema, como, digamos, os hidrológicos e não só. A evaporação das águas, etc., que depois vão fazer o ciclo, vão completar o ciclo hidrológico, o ciclo da água no sistema solo, o sistema solo atmosférico. Agora podemos pôr o que é. Portanto, a bacia hidrográfica é a unidade geográfica onde se integram os recursos naturais, mais a unidade espacial de fácil reconhecimento. Todas as áreas se integram numa bacia hidrográfica. Todas as áreas que existem na superfície do globo estão enquadradas numa bacia hidrográfica. Isso é unidade de análise, planeamento e gestão mais eficaz para caracterizar e combater os impactos. Podemos passar rapidamente das componentes do planeamento. O que é que o planeamento significa? Há duas componentes. A sistematização pode ser diferente, mas aqui vamos identificar duas. Uma que é a implementação e viabilização das políticas públicas e a outra que é a interpretação, vistas individualmente. A implementação e viabilização das políticas públicas, a seguir. De pena eu não tenho ponteiro para poder podemos controlar a partir daqui. Portanto, os objetivos, tudo tem um objetivo. Tudo tem um objetivo, tudo se faz com um determinado propósito e esta é a primeira, digamos, o primeiro degrau do processo. E depois temos as opções de jornagem a larga escala das prioridades no uso integrado do solo. E nós temos vários usos, várias formas de utilização do solo e da terra para a agricultura, a pesca, conservação, recreação, já se fala em turismo, não é?
Urbanização, usos domésticos, etc. Seguir. Depois temos a interpretação. A interpretação das informações existentes, não é? De forma a possibilitar a montagem de cenários de longo prazo, contemplando uma perspectiva de desenvolvimento sustentável. Seguir. Capacidade de gerir conflitos resultantes de usos múltiplos. Claro que a Terra, e nós não estamos longe de evidências ou exemplos do que é o processo de utilização da Terra, os conflitos, os vários conflitos, a Terra, a mesma Terra, para a qual se podem, digamos, vaticinar ou perspectivar usos diferentes. Então, temos os conflitos que podem surgir em consequência desta, enfim, de propósitos. Aliás, já falava em recursos. E um dos recursos fundamentais é a água, como recurso vital para nós, mas que também define, digamos, o valor da terra e também é um participante ativo na própria evolução do solo e da terra. Ora bem, Angola é dos países aqui da região com maiores capacidades em termos de recursos hídricos. A hidrografia da Angola, esse mapa pretende dar uma ideia de que, talvez apenas para servir como referência, a hidrografia da Angola tem uma característica que é particular, que os rios que nós temos nascem todos das zonas altas, não é? Do Planalto, que é a zona aqui do Planalto, não é? Das terras altas, e drenam para 4 direções fundamentais, para 4 vertentes, que é a vertente norte, a vertente do rio Zairo, a vertente do Congo, não é? Temos a vertente atlântica, que é o ocidente, portanto, os rios que drenam para o ocidente. Temos a vertente do Kalahari, que é a zona sudeste, não é? E temos a vertente do rio Zambeze, que é do leste. Muito rapidamente vamos ver as principais bacias hidrográficas que nós temos. Principais bacias hidrográficas, as mais importantes, para além de existirem outros rios, temos a bacia do Zaire, do rio Congo, o rio Zaire, não é? Do Mbridge, que é lá no norte, em Cabinda. Depois, a seguir, a mais importante, a rima do rio Kwanza, como nós sabemos, é o rio mais importante da Angola, que tem a maior extensão completamente no território angolano. E temos o Quando, o Cunene e o Cavalo, o Mar. Portanto, essas são as principais bacias hidrográficas que existem em Angola. E depois temos o Kev, não? o rio Kev não está aí, não temos. O Kev também é uma bacia bastante importante. Portanto, não está aí. Portanto, os rios que correm para o Atlântico, começa portanto, a partir do norte para o sul, Chiloang, o Zaire, o Congo, depois o Mbridge, o Lodge, o Dante, o Bengo, o Kwanza, que tem 2 afluentes principais, o Kala e o Luango. Depois temos o Longa, o Kev, o rio Kev, cuja bacia hidrográfica é das mais importantes, o rio Cambondo, o Lusa, a Catumbela, o Coporolo, o Geral. Aliás, já falava em recursos. E um dos recursos fundamentais é a água, como recurso vital para nós, mas que também define, digamos, o valor da terra, e também rios sazonais. São rios secos na época seca, e os outros todos são rios do curso comum. O rio Cunene, se calhar, é um rio que às vezes tem alguns problemas de água, mas continua a ser um rio do curso comum. Digamos, é um capital muito grande, uma quantidade enorme de água que vai toda para o Atlântico e muitas vezes sem aproveitar um terço, um quarto do potencial da água que esse rio está.
Depois temos os rios que drenam para o Zaire, para o rio Zaire, portanto ali no noroeste. Portanto, temos o Zani, o rio Kwango, que é muito conhecido por estes, o rio Luango, o rio Lucala e o grande Kassai, que faz a fronteira nordeste. Portanto, que tem afluentes muito importantes, o Culo, o Cambo, o Lui, o Chicapa, o Achimo, que ainda tem um outro afluente, e o Embe. Os que correm para o Zambeze, para o leste, não é? O Luena, o Luebungo, o Anguimba, o Quando, o Tembo e o Iana. E os que correm para o Calário, o mais importante é o rio Okavango, o rio Pueblo, Cuxi e Cuito. Nós sabemos que o Okavango é um rio sui generis, que é um rio que desagua no continente, não é? Não é um rio que desagua no... Então temos uma riqueza grande de bacias regionais, que é importante ter em consideração. Estes são os recursos da bacia hidrográfica dos solos, não é? Os solos, em primeiro lugar, a água, a floresta e a fauna. Esses são os principais recursos da bacia hidrográfica. Portanto, os solos, igualmente, a água, a floresta e a fauna. Eles são, digamos, um complexo único, atuam como um complexo único. Poder-se-á dizer que a fauna, se calhar, será um elemento móvel e não tem tanta importância, mas tem importância, portanto, faz parte deste ecossistema, portanto, a terra, a água, a floresta, e eles interagem, porque a água tem uma influência muito grande nos solos, não é? A floresta tem uma influência muito grande nos solos e a fauna só consegue sobreviver na floresta. Portanto, é uma interação que temos que ter em conta quando se pensa no planeamento do uso das terras. A seguir. Ora bem, quando o uso das terras, a planificação do uso das terras, não é feita tendo em conta, digamos, que se deve fazer de acordo com medidas apropriadas, com medidas que não ponham em causa a sua integridade, então começa a haver degradação. E a degradação da terra, digamos, é o princípio da degradação da sustentabilidade dos recursos. A degradação da terra é a diminuição temporária ou permanente da capacidade produtiva. Falando da produção, da capacidade produtiva da terra, é ter em conta que o solo é o substrato natural da terra. É dali onde começa, digamos, a produção primária. A produção primária, a produção secundária, etc. Hoje nós falamos quando falamos na economia, dos problemas que a economia tem, começamos a ver que de facto há um problema primário, que é a produção primária, a negligência da produção primária. Sem a produção primária, depois não há produção secundária por aí fora, não há produção industrial, etc. Isto contempla assim as várias formas de degradação do solo, impactos adversos do homem sobre os recursos hídricos, desflorestação e diminuição da capacidade produtiva. Portanto, recursos hídricos, desflorestação quer dizer a floresta e capacidade produtiva das pastagens. Portanto, são três recursos muito importantes para a vida da nossa vida. A degradação da terra pode ter três formas fundamentais: a degradação física, a degradação química e a degradação biológica. Física, quando é apenas, digamos, o aspecto físico da terra, digamos, a erosão da terra, portanto, as ravinas, não é?
A química, a erosão física é aquela que é mais visível, aquela que é notória. A química não é visível, mas os resultados são visíveis. Não é? Depois temos a vibração biológica, porque a Terra, o Sol, também tem vida, tem micro-organismos que fazem parte do complexo. Então, eles são também responsáveis pelo processo de evolução das terras, etc., da fertilidade, etc. Fala-se mais, elas não acontecem, anda muito. Elas não acontecem individualmente, elas normalmente uma afeta as outras. Portanto, fala-se mais de uma vibração prevalecente quando é de facto aquela que prevalece, aquela quando queremos fazer uma intervenção para corrigir o processo, é aquela em que devemos intervir em primeiro lugar. Mas elas normalmente estão interligadas. Uma vai afetar a outra. Quais são as causas? Porquê é que a Terra se degrada? A Terra começa, normalmente, digamos, a natureza tem um equilíbrio, não é? Existe um equilíbrio. Se não houver influência humana, não é? A Terra tem um equilíbrio que é um equilíbrio dinâmico. A Terra não é, digamos, um objeto estático. As forças da natureza, elas próprias, fazem com que haja uma evolução, não é? Mas esta, digamos, é uma evolução natural. Quando o fator antrópico entra em cena, quer dizer, a influência humana começa a se fazer sentir, então aí começa a haver a ruptura daquele equilíbrio que existe. E se a intervenção for descuidada, maiores serão os danos. A agricultura não sustentável, a agricultura que é feita sem normas de proteção das terras. Há alguns tempos atrás, há muitos tempos, e se calhar até ainda hoje, fazia-se agricultura itinerante. A agricultura itinerante era aquela que, portanto, o homem chegava e desbravava a floresta, não é? Cultivava uma parcela pequena de terra durante 2 anos, depois abandonava e deixava a terra regenerar para ir cultivar para outra. E voltava algum tempo para Ora bem, as coisas vão mudando, com a modernização, com a urbanização, as coisas vão mudando e esse processo começa a ficar rompido. Então a agricultura começa a ser mais intensiva e então começa a ser não sustentável. Exploração florestal não sustentável. Exatamente a floresta natural, quando desaparece, não é? E hoje até a floresta exótica, quem vai ao Lambo, vai ali ao longo da estrada para o Caxiume, para o Bié, e vê algumas das atividades que estão a ser feitas por aí, que é eliminação. Mas tantas as pessoas perceberam-se que havia aí, enfim, economia, recursos económicos, e começaram a tirar, não é? A cortar as árvores. E aquela zona é uma zona chuvosa, não é? Uma zona chuvosa, uma zona com declives, vales um pouco declivosos, a capacidade de remoção das gotas de água do solo é maior, a erosão é maior, o refinamento é maior, depois os sedimentos que são arrastados vão para as linhas de água, a água torna-se de menor qualidade, isso afeta a vida no rio. Quem vê o rio Quedo, por exemplo, vê a turbidez da água do rio Quedo, é claramente a erosão que se verifica montante, ou seja, nas zonas de onde vem o rio. Exploração não sustentável de pastagens. O número de cabeças de gado, o número efetivo de gado vai aumentando, não é? Vai necessitando cada vez mais de pastagens. As pastagens são mais naturais, não é? As pastagens artificiais apenas para a pecuária intensiva, e então, naturalmente, cada vez há menos cobertura do solo, não é? Pelas plantas que são o principal protetor
Pressão populacional. Isto nós vemos, não é? Hoje, quem vai a Malange vê uma coisa que é característica, que são os municípios e as comunas praticamente municípios. As pessoas estão a sair, os municípios, não há economia, estão a ir para as cidades. A tendência da migração para as cidades é cada vez maior. A pressão sobre as zonas urbanas é cada vez maior, os conflitos, as disputas de terra são cada vez maiores, a planificação da urbanização é cada vez mais difícil e, portanto, causas de liberação das terras. Hoje usam-se as linhas de água para a construção, não é? Isto é um problema em termos de circulação. Construção rodoviária. Bom, sempre que se abre uma estrada, não é por aí, portanto, a estrada não tem árvores. E nós vemos o dinheiro que se tem feito agora, as estradas não temos quase elas. São quase todas elas desvios que não são de terras pavimentadas, por onde o escoamento é maior. Exploração mineira, lá na zona mineira do Luango, às vezes a gente vê algumas fotografias de minas a céu aberto, que são, de facto, casos concretos de liberação. Bom, quem viaja ao longo das estradas no tempo chuvoso, daqui a uns meses, se calhar, não se depara com um cenário que não se pode, um cenário que é próximo, digamos, daquilo que estimula o espírito, um verde muito agradável, não é? Mas em julho nós temos assim. As pessoas dizem, às vezes, há quem defenda aqui o Miombo, o Miombo é a floresta natural. Aqui a maior, digamos, a maior floresta natural daqui dessa região. O Miombo é estimulado pelas queimadas, não é? O Miombo regenera, de facto o Miombo regenera facilmente, mas eu não tenho a certeza se os ovos das aves, os ovos dos répteis, os ovos dos insetos conseguem regenerar depois de uma queimada. Quer dizer que a biodiversidade vai diminuir. Isto é dramático. Pode passar a seguir. Isto é dramático aqui assim na zona. E o que está a acontecer é que já não é só a zona do Miombo, mas é a zona até, é também essa zona da floresta tropical úmida que nós vemos aqui aqui perto de Dalatang, não é? Essa faixa ali da Escarpa, do Morro do Dinda, não é? Ali no Poza Sul, na Gabela, não é? Na Gabela, Celos, etc., que tem manchas já de floresta tropical úmida, há já queimadas. E mesmo aqui, nesta zona, que já é uma floresta mais seca, que tem dificuldades de regeneração, há queimadas. Caça, eventualmente, não é? Biodiversidade que vai diminuir, mas de facto o problema que é preciso ter em consideração. O problema de degradação de recursos. Bom, as zonas mais secas, não é? Como a zona do Cunene, na bacia do Cuvelai, temos aqui uma situação de pobreza quase extrema, não é? Não há nada, mas há animais a pastar. Depois também na questão do planeamento do uso urbano das terras, não é? Planeamento, temos aqui um planeamento urbano, digamos, aqueles mais ou menos, podemos dizer, exemplar, uma cidade bem estruturada, mas esta é a parte, essa é a cidade do Luango, não é? Bem estruturada, zona antiga. Mas depois vamos para as zonas de desenvolvimento, a seguir. As zonas de desenvolvimento. Pronto, então, isto
um cenário familiar. Consequência da pressão populacional, da demografia, do êxodo rural, etc. Temos isto. Bom, os interesses postais dessas casas aí, não é? Mas que Se eu quiser endereço? escrever uma carta, Que endereço? A Casa Amarela. se eu quiser escrever uma carta, Casa da Estrela ou é se azul. pedir uma direção do endereço, então isto fica ali, perto da casa do fulano, mas eu não conheço o fulano, não, eu duvido que é assim, então você vai ali e tal. Portanto, E há muito pior que isso. e é muito. E não é só em Angola, também temos Sim, interessante. só em Angola. Vamos a seguir. Ah, isso também há disso dentro da cidade. Isto aqui é nada. Não é preciso ir muito longe. Não é preciso ir muito longe. Vamos a Venaceus e temos. Não é? Mais uma vez, o problema do planeamento, do uso do que é a seguir. Bom, a densidade populacional. Tem aqui uns exemplos, não é? De cidades com alta densidade populacional. Temos aqui, como vemos Angola, Luanda está em terceiro lugar das cidades mais populosas. Portanto, este é um dado do censo, o censo populacional, 369 habitantes por quilómetro. Isto não reflete de alguma maneira o que é, digamos, a natureza nacional, não é? Porque temos um país com 1.246.000, qualquer coisa, quilómetros quadrados. Portanto, ter essa situação é claro que há razões para isto, história, mas que, enfim, corresponde a problemas reais de gestão de terras. Sim. É um cenário do que é a degradação da paisagem, em que há uma característica que se vê logo, não tem mar, não há uma árvore, tem ravinas, portanto, eu lembro uma vez quando aqui num workshop da Fundação Chinesa, eu fiz uma apresentação que tinha essa forma. Antes houve alguém que disse que era importante que se desmatasse no IJE, não é? O IJE era preciso desmatar para fazer agricultura. Então, nós sabemos que o IJE tem aquela característica fisiográfica, não é? De vales muito profundos, digamos, encostas muito declivosas, não é? E aquela floresta densa úmida que se desaparece, é claro que. E até depois mostrei isto. A pessoa que fez a apresentação, não é? Quando falou e viu uma coisa assim, pronto, viu aqui, então temos aqui erosão bastante evidente, não é? E em consequência temos aqui um rio castanho. Um rio castanho, sedimentação, não é? Aqui temos ilhas, não é? Estas ilhas temos zonas sedimentares. Ali, eu não sei se os jacarés vivem, não é? Os jacarés, os hipopótamos, não sei se as tilápias vivem também ali, não sei se os bagres vivem. O bagre vai lá. O bagre é capaz de viver. Portanto, daí as tilápias Isso é desaparecem, terrível. os jacarés desaparecem, os E os hipopótamos jacarés também lá vão. Mas, portanto, estão a ver? Agora, se E ficam lá escondidos, mano. Agora, se nós tivéssemos aqui, digamos, uma comunidade, não é? Tinha que viver desta uma qualidade de água, de facto, não é? Bastante baixa. A seguir. Ora bem, quais são as consequências? Uma delas é, já vimos há pouco, à medida que os recursos da terra se degradam, os serviços vitais do ecossistema, tais como a regulação dos fluxos de água, a formação do solo,
os ciclos de nutrientes e da água são influenciados de forma negativa. Perde. A seguir. Quer dizer que é preciso fazer alguma coisa. O que é que se faz? Se faz para diminuir a degradação das terras, para mitigar. Tem que se fazer alguma coisa, tem que se planificar aquilo que se vai fazer. Vamos falar em 3 tipos de abordagem: uma abordagem técnica, uma abordagem institucional e uma abordagem legal. Do ponto de vista técnico, nós já fazemos alguma coisa, mas projetos desenvolvidos. Os projetos, como vemos, a questão da terra é uma questão multifacética. Vamos falar na questão ambiental, na questão da posse, na questão do uso, na questão de várias questões. E atacá-las em conjunto é um desafio, não é? Mas se atacá-las parcelarmente também é preciso uma sincronia, uma concertação do processo. Aí os projetos de desenvolvimento, como nós sabemos, precisam de recursos humanos, recursos materiais, depois a investigação. O estudo é fundamental. Estes processos. Nós precisamos conhecer a natureza, nós precisamos saber como as coisas funcionam. E a investigação é fundamental. Muitas vezes negligenciada, mas os dados que são produzidos pela investigação são fundamentais para o planeamento. Institucional. Vamos ver daqui a pouco. Bom, talvez veremos a pouco. E o quadro legal. O quadro político e o quadro legal. Essas 3 abordagens têm que existir e de forma concertada. A seguir. Ora bem, sem entrar muito em detalhe em relação àquilo que se faz em termos do planeamento, do estudo ou da investigação, uma coisa que se faz para sistematizar isso é aquilo que se chama a classificação dos terras. Dar nomes às terras, dar um grau, dar uma definição das terras. Com cartas de solo, com, digamos, o recurso a sistemas de informação geográfica, etc., com recolha de informação de base, pode-se fazer aquilo que se chama uma coisa. A primeira classificação de capacidade, classificação da capacidade do solo. Quer dizer, as terras são classificadas de acordo com a sua capacidade. Esta terra é melhor para fazer desenvolvido. Depois evoluiu para esta classificação da aptidão das terras, que é adotada pela FAO, que é de facto um modelo que é muito amplamente utilizado, que é fundamental ter, não é? É preciso ter isto, saber que as terras que estão à nossa disposição são mais aptas para um uso do que outro. Depois existem outros sistemas, vários outros, que vão sendo desenvolvidos à medida em que as técnicas de censo remoto, recurso à imagem de satélite e sistemas de informação geográfica se vão aperfeiçoar. Bom, depois existe o nível institucional. O nível institucional, as instituições são várias. Instituições que existem a nível global, a nível regional e a nível local. A nível local, nós temos... Há uma questão que muitas vezes me fazem e que eu nunca tive resposta. Qual é a instituição que é responsável pela planificação de terras? Se eu perguntar isto a um Ministério da Agricultura, Ministério da Agricultura não é? Se perguntar isto ao Ministério do Plano, o Ministério do Plano não é capaz. De uma forma geral, o que é que acontece? São várias as são todas. É o Ministério do Minório. Como? Departamento de Território e Urbanismo. Planificar e o Ministério da Agricultura. Não tem sim, mas o Minório tem essa. Urna tem um mandato, mas o Ministério da Agricultura usa as terras e também tem
Tem um gabinete de terra. Tem um gabinete de gestão de terra. Exatamente. Agora, o ideal, por que eu digo isso? O ideal é que existisse uma instituição onde confluíam, digamos, as decisões sobre a utilizações. Claro que tem que haver concertação e é fundamental, e aí é que é o problema, é a concertação. Como é que elas articulam? As autoridades centrais, nesse caso, os ministérios, o Ministério do Urbanismo, não é? O Ministério da Agricultura, etc. As autoridades locais, não são daqueles que penso que é muito difícil. Aliás, agora no ano, o que aconteceu? Ao contrário do que acontecia, as queimadas apenas começaram em julho. Não foi possível eliminá-las todas, mas a maior parte das queimadas apenas começaram a acontecer em julho. Normalmente o que acontece ultimamente é que as queimadas, a partir do dia em que deixa de chover, começam a acontecer. Por quê? Porque as autoridades decidiram chamar os SOBAs e instruí-los para que não houvesse queimadas. No tempo colonial acho que havia medidas drásticas, que era quando os SOBAs estavam instruídos a não deixar que houvesse queimadas, e quando houvesse era uma disciplina que funcionava. Quer dizer, eu fui a Malange, ao longo da estrada, é uma desgraça. As queimadas consumiram praticamente a floresta toda. Às vezes há sítios em que não aparece mais. A realidade de Malange, a realidade de Luanda, a realidade de Manza Sul, precisa de uma abordagem local. Que não é difícil haver uma abordagem abrangente a nível central e nacional. Autoridades municipais, autoridades tradicionais. Ali, a lei das terras, as autoridades tradicionais, o papel não é grande, mas as autoridades tradicionais interferem no processo de utilização das terras. Organizações da sociedade civil, como verdade, organizações privadas, como a Floresta, a Estrela da Floresta, não é? Instituições de investigação, instituições académicas que devem fazer. Portanto, essas instituições todas devem ter um papel. Agora, o problema é como articular, não é? De forma que elas funcionem de uma forma harmônica, de uma forma e não de uma forma passiva. Depois temos as questões legais, temos as leis e os seus instrumentos. Não é? Existe uma lei de terras que parecia que estava a ser uma revisão. Não é? Quer dizer que não é perfeita, tem lacunas, nenhuma lei é perfeita, tem a sua consideração. Mas há uma coisa fundamental, para mim, pessoalmente, é que é uma contradição entre a definição da propriedade da terra. Porque na economia de mercado há uma questão fundamental que é a propriedade. A propriedade é uma questão fundamental da economia do mercado. A propriedade dos ativos, e a terra é um ativo. Absolutamente. Portanto, bom, acesso e posse da terra, questões do género, não é? E nós estamos agora a tentar, digamos, abordar a terra na perspectiva do género, porque questões específicas sobre o género. Segurança da posse, a expropriação das terras, os conflitos, portanto, são questões que devem ser abordadas em termos da legislação. Nós temos as alterações climáticas que, enfim, são também um aspecto muito importante em que a questão da gestão sustentável de terras não é alheia. Inundações e secas, como por exemplo o que acontece frequentemente e ciclicamente no terreno, as temperaturas elevadas, não é? Hoje
Não sei se já conseguimos todos os dias estar a ver qual é a temperatura e quanto antigamente não tínhamos essa capacidade, mas parece que as temperaturas que se verificam são altas. Altas concentrações de dióxido de carbono, não é? As próprias queimadas lançam dióxido de carbono. Dióxido de carbono por causa do efeito de estufa, não é? Depois a alteração na camada. Acidez dos solos. Acidez do solo, portanto, pelo arrastamento, não é? Das cinzas, dos gases, não é? Que são depois arrastados e são. E depois pela própria erosão também, não é? A erosão também causa. A matéria orgânica que deixa de ser incorporada de forma natural, absolutamente. Mas a alteração na camada do ozono, como nós sabemos, que é uma das preocupações grandes que é relacionada às alterações climáticas. Ora bem, a planificação do uso das terras numa altura em que se fala da diversificação da economia, acesso a mais formas de divulgação de rendimentos, é uma questão fundamental. Não é? É preciso que saibamos utilizar recursos que são muitos, mas aí está a questão da sustentabilidade. Utilizá-los como deve ser, para que sejam sustentáveis, não é? Nós continuarmos a desperdiçar alguns dos grandes recursos que nós temos, que são a terra e a água, não é? Nós estaremos a incorporar dentro do sentido da sustentabilidade. Portanto, isto foi, digamos, aquilo que eu preparei, queria um bocado fazer uma composição para que não fosse muito, digamos, académico, para trazer aqui para este espaço. Muito obrigado. O momento agora é para interagirmos com questões, contribuições e a quem tiver, então o tempo é todo nosso. Isso precisava. Seu filho, por favor. Vocês vão ter que me travar, porque eu tenho perguntas que nunca mais acabam. Vou ficar aqui até amanhã. Então, talvez uma breve introdução. Está em preparação um projeto de gestão sustentável de terras, que vai ter foco no Huambo e em Bengala. É um projeto da FAO, do Ministério do Ambiente, que vai ter ligação com o Ministério da Agricultura e que tem 3 componentes. Um é zonagem agroecológica, criar capacidade para fazer zonagem agroecológica e depois para manter a monitoria da evolução da natureza, do ambiente, das terras. Tem outra componente que é gestão sustentável de terra. No fundo é, pegando nos dados da zonagem, convencer as pessoas a fazerem os usos mais adequados a cada unidade de terra. E uma terceira que é a mobilização de recursos para manter a gestão sustentável da terra. No fundo é arranjar financiamentos para manter. Então, eu faço parte da equipa que está a desenhar o projeto e é por isso que tenho muitas perguntas, mas não vou abusar. Talvez eu ia me concentrar nisto, que é a planificação, no sentido de decidir o que fazer, o que e aonde, parece-me que é um dos aspectos-chave. E parece-me que não pode ser apenas, ou não pode ser sequer essencialmente, algo feito na base da autoridade. Na autoridade no sentido de dizer, alguém diz aqui é melhor fazer isso, então eu dou ordens, aí vão fazer isso, porque ninguém depois vai fazer. Com as instituições que temos, com a falta de poder institucional, mas também falta de conhecimento. Às vezes aqueles que dão ordens, faça-se isso, às vezes não têm o conhecimento para dar essa ordem, mas isso é um outro. Portanto, dizia eu que a questão de planificação parece-me ser chave, mas não pode ser na base da autoridade, tem que ser também na base do consenso, na base de medidas que seduzam, que criam incentivo para uma determinada prática ou outra. Então gostava de fazer perguntas à volta disto. A primeira é
qual, na tua opinião, devia ser a unidade foco da planificação? Eu sei que tu falaste ali de bacia hidrográfica, mas a minha pergunta é qual bacia hidrográfica? Porque, por exemplo, peguemos lá na zona do Homem, temos a bacia do Quev, mas há várias bacias dentro da bacia do Quev, digamos, as bacias dos afluentes. E as pessoas que estão numa aldeia ou num conjunto de aldeias, se calhar devem ser envolvidos num processo de planificação na bacia a que estão mais diretamente ligados, que não é a grande bacia do Quev, mas sim a bacia do afluente. A minha pergunta é a que nível fazer o esforço maior. Isto é a primeira pergunta, portanto, a que nível fazer o foco da planificação e como cruzar estas zonas naturais, como sejam a bacia hidrográfica ou as várias bacias hidrográficas, com as autoridades administrativas, que às vezes temos o município, a província, e isto às vezes não obedece a fronteiras naturais. Então, isto talvez fosse a primeira pergunta. Ou talvez uma terceira ligada a isto. E como envolver os vários interesses, porque há os agricultores, há os exploradores de inertes, há os que estão a fazer planeamento territorial mais a um nível macro, há uma série de interesses. E eu temo que os agricultores, principalmente os pequenos agricultores, como são os que têm menos poder, muitas vezes são os que têm menos voz. Às vezes depois fazem aquilo que querem, mas não conseguem negociar aquilo que eles defendem que deve ser feito. Não sei se falei demais, já tenho dito. Não, acho que há tempo para uma cartão outra questão, depois vamos passar a palavra também. Exatamente. Não, eu me chamo Ilídio Baixo, arquiteto. O INOP tem esse papel da planificação, é o Instituto Nacional do Ordenamento do Território, que elabora planos diretores tanto nas áreas urbanas como planos diretores nas áreas rurais. Eles fizeram o plano diretor aqui da zona do município rural de Luanda, o teu parque natural, da Quissama. Fizeram o plano diretor da Quissama. E acho que fizeram o plano diretor do Polibem. Portanto, da Quissama eu sei que eles fizeram. E pode ser um organismo que faz, instituição que faz vários planos por todo o país. Anteontem tem uma notícia, houve um conselho consultivo do Ministério, em Benguela, dos 164 municípios que o país tem, apenas 4 municípios têm os planos diretores aprovados. Há vários planos feitos, tanto rurais como urbanos, há vários planos. Esse grande problema é institucional. E na elaboração dos planos tem-se em conta sempre as comunidades rurais, há sempre essa abordagem de falar com as comunidades rurais, com a sociedade civil. Aliás, tem que se fazer parte dessa metodologia, mas acho que, creio, no meu ponto de vista, é mais um problema institucional de implementação do que propriamente é mais um problema institucional. Acredito que as autarquias, que a implementação de autarquias ajudará, de certa forma, a dirimir alguns aspectos. É um tipo de contributo. E se calhar uma pergunta também. Qual é o papel que vocês têm do IGCA? No cadastro, eu estava a fazer um cadastro das terras rurais. Se tem conhecimento algum, se já está avançado esse trabalho de relacionamento das terras rurais, das fazendas e... Somente para poder responder. Depois vamos para a segunda fase. É bom saber, não é? Que há essa iniciativa e, como eu disse, claro, o foco tem que estar definido, Não, por zonagem, gestão sustentável, alinhado para a zonagem, e depois mobilização de recursos para
canalizar para os nossos estudos? Qual é a dimensão? Qual é a dimensão da atuação? Partir do maior para o menor, não é? A partir do menor para o maior. Qual é, digamos, a mais efetiva, que dá melhores resultados? Se é começar da maior para o menor ou do menor para o maior? Isso tudo depende de vários aspectos dos recursos que existam, não é? Da própria forma como a planificação é feita, mas eu suponho que isso tem que ser feito a vários níveis, não é? A nível macro e a nível micro. Portanto, tem que se escalonar, digamos, porque para que seja abrangente e para que seja eficiente, tem que chegar, digamos, à unidade mais pequena, tem que chegar ao nível da aldeia, etc., no enquadramento. Agora, se enquadrar uma aldeia apenas no nível macro, é sempre, digamos, uma aproximação, não deve ser a ter o detalhe necessário, não é preciso chegar ao nível macro, micro. Ora bem, como envolver os vários interesses? Nós estamos a fazer um trabalho, um projeto no AMBO, em que o que nós queremos fazer é arranjar um fórum em que os diferentes interesses das terras, sejam os camponeses, os agricultores, os empresários agrícolas, as empresas de grande dimensão, como a Estrela da Floresta, por exemplo, que também tem interesse no campo, e as autoridades municipais participam, para que se saiba exatamente o que é que se está a passar ali, para que se discutam as coisas previamente a aparecerem como, digamos, facto consumado. O que está a acontecer é que, eventualmente, as próprias autoridades municipais queixam-se porque não têm conhecimento de algumas atividades que estão ligadas ao uso da terra que estão a acontecer no seu próprio município. Não sabem onde vem a autorização, etc. Portanto, tentar arranjar um fórum para que isto seja possível, pensamos ser uma contribuição. Porque, de facto, Ao nível do município? Ou para que nível é a que o nível fórum? do município, nós estamos a trabalhar a nível do município, estamos a trabalhar a nível do município, mas envolvendo o nível provincial também. É preciso que as instituições do nível provincial, nesse caso o urbanismo, estejam presentes também para defender isso. São 3 municípios apenas, mas queremos que sirvam, digamos, de referência. São 3, Chiungo, Chicala e o Ambo. Portanto, isto é uma forma, digamos, de tentar estimular um embrião de um fórum em que a concertação se faça, porque a concertação é fundamental. Aliás, estávamos há pouco a falar do envolvimento de várias instituições e que não há, digamos, elas tantas, algumas estão a fazer uma coisa, outras estão a fazer outra, e de repente, etc. Não há ligação. Depois acontecem os conflitos. Os planos diretores, como diz, nós tivemos um problema no projeto passado, que foi o projeto que fizemos em parceria com a Visão Mundial, em que estávamos a fazer, era tentar fazer digamos, a titulação das terras comunitárias. E tínhamos, eram 11 municípios, nós tínhamos 7, a Visão Mundial tinha 4. E houve um município, que era o município de Lambões, que era a Visão Mundial também. Em todos os outros municípios foi funcionar, e nesse caso o BIE foi exemplar, porque o BIE abraçou o projeto e foi no BIE onde se fizeram os primeiros tipos.
conseguiram contornar e eventualmente as próprias limitações da lei e produziram um esquema que facilitou a atribuição de títulos de concessão de propriedade comunitária. O homem não teve muito. Considerações várias, até hoje não tem. Neste município de Longões, o administrador, que tinha sido administrador no AMO e que de facto, quando esteve no AMO já tinha começado a criar dificuldades, quando foi para Longões, foi dizer ao governo provincial dizer que não queria este processo porque não havia um plano de direito. Não existia um plano de direito. Ele teve a sua razão. Não? Agora, de facto, a concertação. Estava a dizer que só há 4 planos de direito num país, num universo. Nós, quando fizemos aqui a apresentação do projeto, houve quem se levantou que dava parabéns ao Amorbier, porque era o único sítio em que tinha acontecido, que estava a acontecer, tentativas de planeamento do uso, da produção de títulos, etc. Hoje, já acho que as coisas parecem já evoluíram, já parece que há uma sensibilidade maior no sentido de pensar na questão da posse da terra, a nível nacional. Estado do que nunca. Agora, há uma coisa. Bom, o IGCA, por aquilo que eu sei, o IGCA é responsável pelo cadastro das terras rurais, não é? E urbanas também, não? Eu acho que tem uma boa. Nós tivemos nesse projeto um processo de apoio muito grande do IGCA neste sentido. Até desenvolvemos uma ferramenta, um sistema informático para apoiar na elaboração do cadastro. Há uma questão fundamental e acho que passou é pesquisa. Eu não sei até que ponto este trabalho que o NOP faz, e isso acho que é um problema que existe não só aqui, é um enquadramento da pesquisa. Porque esses processos a nível de rolos, etc., são dados fundamentais que contribuem para o planeamento, para um planeamento completo, como deve ser. E isso só a pesquisa que pode fazer, só o estudo é que pode fazer, só as universidades, os institutos de investigação, por aí fora, é que podem fazer. Bom, eu não sei qual tem sido a participação das instituições nesses processos. O que eu tenho visto é que normalmente há muitas decisões, digamos, técnicas, mas a universidade não está presente. Isto, claro que a própria universidade fica mitigada, não participa, não consegue desenvolver-se, e são os procedimentos que se utilizam que depois não são suficientes, são incompletos. Não sei se é Senhora, dá ainda o senhor que pediu primeiro. Se fosse não levantava agora, Sim, pode voltar. Boas tardes a todas, meu nome é José Vieira Jordão. A Universidade está presente, sim senhor. Eu sou professor da Faculdade de Economia da Agostinho. Infelizmente, há muita gente da Universidade que ainda não está sensibilizada para estas questões, talvez. E seria bom que paulatinamente as pessoas mudassem de agulha. Mas vós conheceis a realidade das nossas universidades. O pessoal anda preocupado no garimpo, porque o salário não chega mais. Isto é tudo um problema de salário. Começa aí, o salário não chega, a malta anda preocupada no garimpo e com outras coisas. E então, pronto, há muita coisa que se podia deitar a mão, mas vamos acreditar. Vamos acreditar que a seu tempo lá chegamos. Eu tinha aqui
uma questão, eu não sei se será uma pergunta, se será mais uma reflexão, se calhar. O doutor, aqui no tema que passou a pedaço, sobre a abordagem da degradação da terra, falou em questões técnicas, institucionais e legais. Eu, como em tudo na vida, pá, eu não gosto de ser obrigado a coisa nenhuma. Não gosto muito de ser obrigado a fazer algo porque está na lei ou porque vem uma instituição, esta ou aquela outra, e me obriga a fazer. Eu acho que isto tem que passar tudo pela educação, pela formação das pessoas. E nós estamos a cometer muitos erros aí nesta questão da sustentabilidade da terra, que eu separava aí a questão dos solos, que é uma questão fundamental dentro da terra, a questão dos solos. Depois na terra temos toda a exploração mineira, não é? Pronto, e tem havido muitos abusos por aí, o histórico também não ajuda, porque tem havido pessoas sem escrúpulos que exploram e deixam a terra desventrada. Nos processos da madeira, de cortar madeira, cortam tudo. Quer dizer, isto tem que haver critérios, havia de haver mais consciência das pessoas, claro, e lá está, depois tem que vir a lei, as instituições, a polícia, claro, de ditar algumas regras, porque o homem é terrível. O homem é que é o problema. As pessoas são autênticos depredadores, não é? Onde chegam, cortam tudo, no caso da madeira, é varrer, abrem um areal ou uma pedreira, deixam os locais desventrados, com imensos problemas que isso pode trazer. De maneira, pronto, vamos ter que precisar da lei, das instituições, mas eu apostava sobretudo era na formação das pessoas. E outra questão que nós estamos a assistir aí, mas os próprios empresários vão sentir isso na pele, que é o caso das desmatações e do tratamento dos solos em África. Fazer agricultura em África não é fazer agricultura na Europa. E há muita gente da Europa que chega aí, ou de outras paragens, e tratam os solos, parece que julgam que estão a fazer agricultura na Europa. E não estão. Nós aqui, os solos tropicais são frágeis, nós temos que fazer mobilização mínima, temos que buscar outras soluções para fazer agricultura, e também têm-se cometido muitos erros aí. Claro, mas são as próprias empresas que os vão pagar, porque os solos depois não vão ser sustentáveis durante muitos anos para fazer agricultura. Ou então eles têm que socorrer de fertilizantes e fitofármacos que nos vão trazer outros problemas acrescidos. De maneira que, pronto, nós temos que apostar aqui na formação das pessoas, das comunidades, dos próprios empresários. Há muita gente que vem para aí fazer agricultura que com técnica e tecnologia às vezes não é mais conveniente, a começar pelas desmatações, porque as pessoas cometem erros logo a fazer as desmatações. E depois temos o problema das queimadas. Ora, hoje é sexta, foi sábado passado, eu vinha do Uíge, não sei se alguém viu, eu vim já à tarde, passei ali depois como é que se chama aquele município ali, que nós, sim, vem uma estrada de Boatumba que encontra ali a estrada que vem do Uíge. Como é que se chama esse município aí? Agora não me lembro. Pronto, é aqui a uns... Não, aqui a uns 150 a 200 km aqui de Luanda. Pronto, aqui é uma zona... Não, é na estrada que vem do Uíge. Na estrada que vem do Uíge. Bom, eu não sei, vocês nem imaginam, estavam três
mangas de fogo, 3 mangas de fogo, com aquelas encostas fora, mas 3, que deviam ter mais de 500 metros a 1 quilómetro de extensão cada uma. Esse é um problema que eu também não sei como é que se pode resolver, porque as queimadas são um problema e não ajudam, eu não sei a quem beneficiará com isso, não sei, sinceramente. E isso é um problema terrível e eu não sei como também resolver isso. Não sei se o doutor tem alguma dica, sei lá. Mas pronto, eu volto ao meu ponto de partida. Temos que apostar na formação das pessoas, na educação das pessoas de base, para ver se as coisas vão mudando. Porque senão, onde é que estará a sustentabilidade das nossas terras, dos nossos solos? Porque os solos, para se degradarem, num ápice, é numa operação mal feita, que depois, como o doutor bem sabe, para se recuperar leva muitos anos. Leva muitos anos para se recuperar um solo, para se fazer boa agricultura, etc. Aí depois lá vem com adubos às carradas para cima, fitofarmas, quando nós temos que evitar isso ao máximo, usar só em situações extremas, não é? Reduzir essas aplicações ao mínimo, para termos uma terra sustentável, uma agricultura sustentável, um ambiente sustentável, para termos sustentabilidade no seu todo. Exatamente, antes do senhor Hamilton comentar, vamos passar a palavra ao senhor. Eu acho que nós devemos tomar cuidado quando falamos sobre a segurança da posse de terra, de só considerar o objetivo dos projetos, e isto foi um erro, na minha opinião, naquele projeto que fizemos uns anos atrás, como um indicador do posse de terra, o título, porque eu acho que é muito difícil, quase impossível em uns províncias segurar um título, porque as conservatórios e o título está atribuído pela justiça, os tribunais, os conservatórios que pertencem do Ministério da Justiça. E em muitas províncias, simplesmente este sistema não está funcionando. Mas a posse de terra pode ser melhorado, segurado em outras maneiras. Hein? Parece que não com a certidão, o mesmo nível de certeza de que emissão do título, mas simplesmente o cadastramento da terra pelo IGCA está a oferecer os ocupantes da terra um nível de segurança bastante importante, porque quando uma comunidade ou uma família pode demonstrar que a sua ocupação de terra está a entrar no cadastro, isto tem um valor, um peso bastante alto quando quiserem ir para o Ministério da Justiça ou o Conservatório, até defender a sua posição no tribunal contra outras pessoas que reclamaram. Eu acho que demonstrar o facto que a ocupação foi reconhecida, foi mapeado, foi cadastrado, é uma maneira mais simples para segurar ou aumentar a segurança da terra. Um outro mecanismo nos novos autarquias e nas administrações municipais, que são nossos parceiros nestes projetos no Wambo e no Plano Alto hoje em dia. Quando emitiram uma licença de ocupação, uma licença de arrematação ou mesmo uma permissão para a construção ou vedar, ou há uma série dos mecanismos que o município tem para aumentar a segurança do poço.
mesmo a emissão de um croquis de localização. É uma maneira de ajudar a segurar a posse de terra de uma família ou de uma comunidade. Eu acho que, em termos do nosso projeto que está em curso neste momento, os objetivos são mais claros. Hein? O nosso objetivo é para aumentar a segurança da posse, não comprometer para dar um título. Mesmo cá em Luanda, há muito pouco, fizemos um estudo há uns anos atrás, que mostrou que no ano só houve 4.000 emissões dos títulos. E quando questionamos realmente os conservatórios, até a guicha única que faz este cadastramento, ou esta registração, muito poucos realmente casos são recordados anualmente. Uma pequeno número, menos de uns percentagens, e o procedimento é tão complicado que eu acho que nunca vamos ter a capacidade de emitir títulos, além do facto que formalmente, sem uma plano urbanística, um próprio título não pode ser emitido. Não há uns províncias como o BA que avançaram a emitir títulos sem ter realmente os planos aprovados. Mas eu acho que nós devemos ser realística em termos do que pode ser atingido em termos dos programas de segurança da posse de terra, em termos de melhorar a posse com mecanismos, com cadastros, com licenças de ocupação, etc., que são muito mais fáceis para entregar ou para atribuir do que o próprio título. Era rural, O BA, o próprio governador, de facto, acho que parece que é um dos únicos governadores que teve coragem de publicar uma postura ou uma equivalente do lei provincial que tem a autoridade na província só, para permitir a atribuição dos títulos, mas eu acho que parece que é a única província. Mas era rural, a atividade era rural. Sim, é título coletivo, aquilo atribui a uma comunidade, fica limitado. Sim, a atividade era rural. Principalmente rurais. Principalmente. E a terra delimitada para a comunidade, quer dizer, o indivíduo da comunidade, se depois quiser usar como individualmente, aquilo não tem Professor, deixe-me só dizer, dar ali. Perdão, qual é o seu nome? Alan King. Sou diretor Jordão. Jordan. My name Jordan. Isso é um problema complicado da posse da terra. Mas eu estou em crer que isso rapidamente vai ser resolvido a nível político. Isso é uma questão política. Mas também administrativa, a capacidade de emitir sim, mas a decisão tem que ser política. Claro, sem dúvida. Mas eu estou de acordo com o Sr. Jordão que, de facto, acho que a vontade política existe hoje em dia, porque nós estamos a trabalhar com a própria Casa Civil numa piloto, junto com o Ministério do Ordenamento Territorial e Habitação e Agricultura, para lançar um projeto piloto para do reconhecimento do posse. Da propriedade. A ideia daquele projeto é pegar num município em cada
província e fazer um piloto, hein? Eu acho que é uma indicação da vontade do governo É a hoje em dia. iniciativa presidencial. É uma iniciativa da Casa Civil, é a iniciativa do presidente Sim, tipo, estamos a monopolizar, temos que... Sim, não tem problema. O grande problema também disso tudo é, além do problema, é institucional. Porque as várias instituições não se comunicam entre si. Para dar um exemplo, o direito consuetudinário das comunidades tradicionais, o direito costumeiro, elas próprias sabem os seus limites. Ali para lá, a árvore onde tem o rio, eles conhecem os seus limites. Só que, aquele nível local, entre eles se conhecem os seus limites. Mas a nível central, onde estão a desenhar projetos tipo mineiros, a seu nível subsolo, que não estão a ver que ali tem comunidades rurais. porque não está recordado, Não está mapeado. Não está mapeado. Isso é tão grave. Pois, esse é o grande problema de comunicação. Pois, primeiro, o cadastro do IGCA. Porque fala da diversificação da economia. Como é que se vai fazer estes grandes projetos latifundiários, plantação de soja, arroz, mas sem atropelar as comunidades rurais que lá já existem, que têm seus limites? Como é que vai se desenhar e planear estes grandes projetos sem reconhecer as comunidades? O título tem que pressupõe um uso. Se eu tenho o título de terra e não usar a terra, eu tenho 3 ou 4 anos para usar. Se não tiver usado, posso receber o título. Então, se calhar as comunidades rurais têm mais direito a posse de terra, estão lá diariamente numa atividade que é rural. Mas há proprietários de latifundiários que têm o título, mas não fazem uso da terra. E daí a necessidade de se cadastrar quem... E usam e abusam, e não respeitam. Pois, o problema é que quando deram os títulos, as comunidades devem ser ouvidas. Havia um interesse deliberado em manter as pessoas sem maneira de se defenderem. Porque havia interesse, as pessoas sabem que se passam papéis, até eu cheguei a ouvir discursos dizer que estão a agitar as pessoas, quando dizia as pessoas que para tratar de papéis que é agitar, porque é deixar a pessoa ali um pouco à espera que venha alguém que diz isto é meu porque conseguiu o papel. Eu acho que havia um interesse deliberado, infelizmente, em manter as pessoas vulneráveis para assim, quem tinha influência conseguia os papéis e não se vê tudo. Tipo, isto não é de ninguém até eu chegar lá e dizer que isto é meu. Então, felizmente eu acho que parece que se rompeu com essa cultura, espero. Acho que não vai ser fácil de pôr isso na prática, acho que não vai ser. Uma coisa que acho que é uma indicação do sucesso, um pouquinho das nossas atividades anteriores naquele programa no Plano Alto, nos 11 municípios, é que nesta nova iniciativa do Casa Civil estão a utilizar o software de cadastro que elaboramos, que foi testado e o IGCA está a utilizar isso principalmente neste piloto para instalar em um município em cada província para recolher dados. E é um software que está a aproveitar realmente um sistema de levantamento participativo. Mesmo o Conselho Líder diz que os mais velhos e as comunidades conhecem. E só com a colaboração, a participação destas comunidades, estas terras podem ser mapeadas. E normalmente a maneira de fazer isso é andar estamos a utilizar estas tablets com GPS instalado e andar à volta do terreno para capturar e georreferenciar a terra As rotas, que está automaticamente mapeada. As coordenadas. As coordenadas e logo tirar fotos e também. Desculpe, qual é o software? Está chamado Sagit. É um software que desenvolvemos junto com o Kamal
é uma adaptação dos sistemas do Habitat e da FAO. É um software que nós adaptamos e aproveitamos realmente as normas do IGCA para replicar realmente os sistemas nacionais e agora está a ser aproveitado nestes programas pilotos e temos esperança que serão adotados no nível nacional no futuro breve. Senhor, pode rematar a discussão dos colegas? Muitos comentários, apenas uns comentários, até porque houve trocas interessante, apenas uns comentários. Mas é aquilo que o colega João. É bom ter uma pessoa otimista em relação à universidade, que ainda ensina mais velho que eu, não é? Portanto, é bom. Agora, a verdade é que a universidade tem um caminho grande a percorrer. Um déficit muito grande em termos de quadros capazes de darem resposta a, digamos, aspectos pontuais. Geomorfologia, geologia, hidrologia, pedologia, por aí fora, são aspectos ligados à questão do estudo das terras, um déficit muito grande. Isto aí, quando conhece uma faculdade de agronomia, que o curso profissional é mais antigo, isto é um déficit muito grande em relação a questões da terra. E agora, se me permitir, porquê é que continuamos só com uma escola de ciências agrárias? Não, já há outras. Já há outras. Algumas são mais novas, naturalmente as mais novas não conseguem ainda chegar ao nível da mais antiga, que já por si tem isto, e tem outras. Estão, por exemplo, dos recursos humanos, a forma da admissão anos, etc., essa burocracia que há por aí, com o Ministério das Finanças, com não sei o que, com o Tribunal de Contas, é muito complicado e de facto afeta. Isto é uma limitação, é uma limitação que é preciso. Porque as universidades, os institutos de investigação, é um papel fundamental. Os estudos que existem hoje ainda se fazem referências a estudos que já se fizeram nos anos 70, porque dali para aqui, claro que o país teve durante muito tempo inacessível, não é? Mas já há algum tempo que nós temos. São coisas que havia, por exemplo, havia uma rede hidrométrica, quer dizer, de medição de caudais, havia uma rede de meteorologia, não é? Estações meteorológicas. Desapareceu tudo. Hoje há aí projetos, o Ministério do Interior tem uns projetos de estações automáticas, instalou estações automáticas, de que o INAMET não tinha conhecimento, que hoje estão inativas. Quer dizer, o INAMET em princípio, que é responsável pela rede meteorológica, não é? Mas o Ministério do Interior, por causa da proteção civil, achou que devia instalar, mas depois não tinha planos para alguma coisa. Se calhar aquilo produz dados, mas não se sabe. Temos esses problemas, de facto, conceptuais e estruturais. Não, são as guerras das capelinhas, das quintas e quintinhas. Não. Nós temos um projeto de comprar 50 estações meteorológicas automáticas. Foram mais 50. Cada uma custa 20 mil dólares. E depois montaram 2 ou 3, as outras estão emprestadas. Mas o outro problema com elas precisa uma ligação com um chip do Movicel ou Unitel ou uma ligação satélite. Mas mesmo
de pagar o saldo mensal, não está pago. As estações, nós sabemos em Cunene, onde estamos a trabalhar, instalamos várias dessas estações, mas o governo local não conseguiu de pagar o saldo mensal. $10, pode ser, não sei. Mil quantos por mês, eu não sei. E não está a funcionar por falta disto. A propósito disso, eu descobri agora um grupo de 30 estações volumétricas que medem a precipitação e a radiação solar. Valente, não é? 1000 quantas, não é pago mensalmente, porque as pessoas que estão lá não veem tanto esse sistema como uma prioridade para investir, né? Então é um pouco isso. Não tem sensibilidade para essas coisas? Não tem. A questão da educação das pessoas é fundamental nesse Prioridade. Não é só isso, não é bem só isso. Quer dizer, vamos lá ver. Portanto, aí era proteção civil, não é? O Estado só faz pagamentos por ano passado. Isto começa a ser um problema. Começa a ser um problema, até que haja provisão, agora não sabe que não são provisões. As pessoas também, quer dizer, tirar do seu bolso um pouco. E às vezes é esta É a burocracia, a falta de flexibilidade do sistema. Às vezes também, pronto, a imaginação das pessoas também não é muita, né? Às vezes também há falta de imaginação, mas às vezes as coisas essa coisa de gastos pequenos. Eu estou perfeitamente de acordo em relação à educação. Isto é fundamental. Se começa a dar uma cultura ambiental às pessoas. E nada melhor do que começar a dá-las às crianças. Sim, na escola de base. Nas escolas, começar a falar dos problemas ambientais. As pessoas nas zonas rurais, nas zonas urbanas também, muitas têm noção da importância da floresta, da importância da vegetação, muitas têm, muitas. E existem, nós tivemos numa conferência no Alto Fundo em que um soba disse que nós só deixamos queimar a partir de julho. Nessa altura todos os ombros já tinham eclodido. Portanto, há a percepção disto. Mas agora a percepção económica. As pessoas vivem com uma falta gritante de recursos. O carvão vegetal, não é? É um problema. Hoje até já se faz carvão aqui assim, nesta floresta semi-seca praticamente. Bom, se a gente vai e diz no miombo, o miombo ainda regenera, então de qualquer forma já é uma devastação muito grande do miombo. Se a gente diz às pessoas, se não cortem as árvores, se faz mal, nós sabemos, eles nos contam. Mas nós não somos os únicos. Há outros que utilizam outras coisas, outros recursos. Então e nós como é que vamos viver? Petróleo, certo? São usados também da mesma forma, não é? Portanto, cada um a seu nível tenta lançar mão, porque a situação das zonas rurais é deprimente. Quem passeia, quem anda pelas zonas rurais e vê a forma como as pessoas vivem, deprimente mesmo. E aí começa. As pessoas não têm quase nada. É muito. As queimadas, grande parte para caça. Queimam as florestas e ficam à espera dos animais lá para apanhar um rato. Não é? Desculpa, se me permite, eu queria colocar uma questão ainda nessa cena das queimadas. Do ponto de vista antropológico, essa questão é uma cultura de alguns povos. Por exemplo, a nível do norte, mesmo a questão de caça. Existem momentos ou
ou a partir do tempo de cacimbo, onde inclusive o SOBA vai avisando que vai haver a queimada, que é para fazer para cumprir com aquilo que é a questão da casa. A nível técnico, isso é prejudicial para as terras, percebemos? E como é que nós podemos combater isso? Se é lá onde existe alguma fonte de alimentação para principalmente aqueles que fazem essa prática para... Na sequência que vai dizer, se entre a questão da tradição ecológica, que já vem de milenar, porque é sustentável. Bom, sim, mas do ponto de vista técnico isso é prejudicial aos solos. Temos que combater ou temos que manter? Mitigar. O que é sustentabilidade? É usar de forma racional. E aquilo que se está a fazer, aquilo que está a acontecer é para além daquilo que é racional. Há extensões enormes de terra que são queimadas de forma anárquica. Não é? E às vezes não corresponde às expectativas que há. Não há caça. É um rato que se apaga, uns tratamentos de fogo, etc. E isso não justifica queimar hectares e hectares. Isso tem que haver alguma ordem nisto. Ou o extremo, no sentido de quem queimar apanha. Não é? Ou então, ao menos, uma forma ordenada, organizada. Este ano vocês usem este... E tem que ser definido, tem que ser limitado, não pode ser para além, porque o que acontece é que agora até as crianças atiram fogo para o capim e depois vai o fogo descontrolado, não é? Por aí fora. Isto aqui o problema é a desordem, é falta de ordem. Mas Matheus, posso entrar nessa discussão? Uma das coisas que está-se a discutir neste projeto que estamos a desenhar é estimular negócios que gerem a receita do capim que é queimado. E há várias coisas, há a hipótese de usar o capim para material de construção, por exemplo, para cobertura, ou mesmo para meter no meio de paredes para isolamento, etc. Mas também há técnicas de moer o capim para fazeres pellets, para comprimires e fazeres material combustível que tem valor comercial. Portanto, eu acho que dizer às pessoas não destrói porque isso vai estragar o futuro, as pessoas estão a lutar pela sobrevivência do seu presente. Então, eu acho que se não se der incentivos económicos para a pessoa não fazer, portanto, ele ter um ganho e não queimar, as pessoas vão continuar a queimar. E pensar que pela repressão se vai chegar lá, eu acho que pode reprimir mas a Amazônia faz isso. A Amazônia queima. Na Amazônia faz isso. Tem que se resolver. Sim. A regenerar a própria floresta. Sim, mas Tem que ser É tudo limitado. é uma baixa tecnologia, produzimos a tecnologia para Deixa só o senhor meu comentar, se calhar depois fazer uma breves considerações que é para fecharmos, tendo em conta a hora. Desculpa. Só um momento, deixe-me acabar essa parte e depois tem que se resolver o problema fundamental, que é o problema da pobreza, tem que se dar recursos às pessoas. Aquilo que eles vão buscar na casa tem que se lhes dar de outra forma. Depois de se lhes dar aquilo que eles precisam, então aí sim pode-se começar a limitar. Enquanto não se fizer repressão, não se vai ser. Aquilo que disse o Sr. Alan tem que, no fundo, aquilo que se tem que fazer é pensar sempre em facilitar. Nós temos uma tendência, quanto mais complicado for o processo, melhor. Quando a tendência tem que ser ao contrário, facilitar os processos para as pessoas, para as instituições. Tem que ser essa tendência. Quando eu vou a uma repartição pública e começam a dizer-me que isto é assim, aquilo, e casar, etc. Eu acho que seria muito melhor se resolvessem aquilo de uma forma fácil. Nós temos a tendência de, digamos, complicar as coisas. Vamos para aquilo que é mais difícil. Estas coisas dos latifúndios, vamos lá. Uma fazenda de 100 mil hectares são 50 km vezes 20 km. Isto é uma área que economicamente é inviável. Eu não posso instalar uma fazenda de 100 mil hectares, de uma vez, porque os recursos que são necessários para gerir aquilo são imensos, em termos de homens, em termos de maquinaria, etc. O investimento... Só a gestão disso. Só a gestão.
não tenho certeza dos rendimentos que vão sair daí, vão ser suficientes para o dinheiro. Houve uma corrida ao ouro. As pessoas ouviram falar que no Brasil existem fazendas de 100 mil hectares, então vamos fazer fazendas de 100 mil hectares. Não, a maior é de 70 e... A maior fazenda do Brasil não chega. Não, tem 130 mil, sim, é maior. Mas essas fazendas não apareceram num momento que foi alargado à medida em que a instituição foi crescendo. As pessoas não sabem o que são 100 mil hectares. Às vezes a gente vê no jornal tem uma fazenda de 1000 hectares, não, de 1 hectare, ou 100 mil hectares, afinal não passa de 10 hectares. Quer dizer, essas unidades também de áreas, as pessoas às vezes não sabem. Agora, de facto, houve uma corrida ao ouro. Às vezes a gente vai ver algumas cercas a desaparecer, porque é inviável, não é? Eles alargam as áreas e depois chegam a dizer, isto aqui. E depois, quem quer fazer... Só, amigo, vamos só colher a última contribuição do Nelson, também tendo em conta o nosso tempo, vamos fechar. Seja qual o objetivo, por favor. Usar a autoridade, aí para começarem a queimar tudo. Ok, Nelson. A questão que vou fazer é que como jovem tem 35 anos e fazer toda essa discussão que estavam a fazer com o Plano Nacional de Desenvolvimento. Acho que o plano responde deste nosso plano, deste livro, da nossa história no país, dar resposta a algumas questões culturais, ou tem potencial para dar resposta a algumas questões culturais. Por exemplo, eu digo aqui, não é escolar, o Estado se compromete a começar a sociedade civil, as praças, acha que isto, os angolanos terão capacidade, estou a falar de alguém que tem 35 anos atrás, terão capacidade de criar instituições mais sérias, mesmo da sociedade civil, para que mais inteligência sentam no processo de construção do país, para atender também a questão da terra e muitas outras frentes, você também? Bom, você tem 35, eu tenho 57. Meu amigo fica tem um pouco mais. Bom, o que eu digo? Nós temos visto muitos planos. Temos visto muitos. E aquilo que nós constatamos é que a distância entre o plano e a ação não é pequena. Portanto, eu agora estou um bocadinho mais, digamos, sabido, mais wise, mais maduro, e faço contas. Se me põe um plano à frente, quais são os recursos que são necessários para pôr esse plano a funcionar? Ele fala disso. Será que temos esses recursos? Existem? Existe capacidade para fazer esses planos? Existe a viabilidade de facto para executar esses planos? Eu faço contas e vejo. Eu, pelo menos, agora estávamos a falar. Nós não temos quadros. Não concordo. Nós não temos quadros. Sou também tinha disse, mas não temos. Eu sou docente. Somos esse tubo. Eu também sou docente. Eu sou docente Também e sou sei docente. a qualidade de estudantes que eu tenho. Também sei. Eu sei o que. Ainda agora temos alguns estudantes que foram fazer um mestrado em Portugal. Quando nós fomos fazer pós-graduação ao estrangeiro e fomos para vários países, o nosso enquadramento foi completamente diferente do que tem agora. As dificuldades são enormes por causa da deficiência. Portanto, o fosso entre a formação que existia e que existe é grande. Portanto, nós formamos muitos. Eu digo sempre aos meus estudantes, vocês têm que ter a noção de que a universidade não é uma coisa fácil, porque é para formar pessoas para resolverem problemas difíceis. E os problemas são difíceis, para gerir, digamos, o turismo, é difícil. E nós temos que ter noção disto. Se nós não tivermos pessoas capazes de resolver problemas difíceis, são cada vez mais complexos. Eu digo sempre, nós não estamos numa ilha. Se nós estivéssemos numa ilha, podíamos fazer o que nos apetecesse. Mas nós não estamos numa ilha, temos à volta outros países e temos que comunicar e interrelacionar. Será que
eu experimento isto aqui, eu vejo quando se trata de relacionamento com os técnicos da África do Sul, técnicos do Botsuana, eu sei qual é a dificuldade que há. Os nossos técnicos fogem. Não estou a ser, digamos, drástico. Eu sei. Portanto, temos que ter consideração. Temos muitos, mas o que é que aconteceu? Abdicamos da qualidade da literatura. Pensamos na quantidade, abdicamos da qualidade e hoje isto vai custar caro. Acho que é tudo, não é? Uma questão, não temos questões do Facebook? Não, infelizmente hoje não tivemos nenhuma, senão já poderíamos numa ajudar. base regular, devemos verificar se há um comentário ou... Está em direto. Infelizmente, só tivemos muitos likes, confirma aí. Ok, tá bom, seu amigo. Muito obrigado pela sua disponibilidade, né? Mesmo acima da hora aceitou o convite. E a todos que se juntaram a nós, e agradecemos a vossa presença. Retiramos o convite para a próxima semana. Provavelmente teremos mais um tema do gênero sobre questões de terra e estão todos convidados. Muito obrigado. Isto é um tema transversal. Exatamente. Isto é um tema transversal a múltiplas áreas.